Bora começar mais um dia com muita informação, falando de Fluminense do jeito que a gente gosta aqui no canal do Lessa. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para vocês que já estão por aqui, vivendo a expectativa de mais um jogo muito importante. Um jogo decisivo que pode definir muita coisa. Não vai definir de uma vez por todas, mas pode finalmente encaminhar essa fuga do rebaixamento. Amanhã, Fluminense e Criciúma no Maracanã. O técnico Mano Menezes vai fechar hoje no CT Carlos Castilho a preparação para esse jogo, vai definir também o time titular. A gente vai falar sobre isso, mas antes, um panorama da sequência da 35ª rodada do Brasileirão, que continua sendo ótima para o Fluminense. Aliás, a rodada está sendo muito boa. Ela vai ser ótima, excelente, maravilhosa se o Fluminense vencer o Criciúma amanhã. Vou colocar a tabela na tela para a gente fazer aquela análise e aquela projeção como já estamos acostumados aqui no canal do Lessa. E aí é o seguinte, dá para a gente pensar num cenário aqui onde o Fluminense se livra do rebaixamento em Curitiba, matematicamente? Dá, mas aí é um cenário muito positivo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que o Fluminense novamente vai ser o último time a jogar na rodada em relação às equipes que estão brigando ali na parte de baixo da tabela. Nesse caso, Fluminense e Criciúma, porque se trata de um confronto direto, né? Esse jogo pode fazer o Fluminense, em caso de vitória, abrir 4 pontos de vantagem, como a gente já está falando. Mas a situação melhorou até com os jogos de ontem, porque o Bragantino, como a gente esperava, perdeu para o Inter, mas tomou 4-1. Então essa goleada é boa porque tira saldo de gols também ali do Bragantino. E aí o outro jogo foi o Atlético Paranaense arrancando o empate com o Bahia lá na Fonte Nova. Estava ganhando, inclusive, se ganha esse jogo, o Atlético aí já estaria praticamente livre do rebaixamento. Não acho que o Atlético vai cair, como eu venho falando aqui. Eu acho que o cenário depois desses jogos ainda teve o rival, o Vasco, tomando 3-1 do Corinthians com uma facilidade absurda lá em São Paulo. Então, para mim, desde o início da rodada, o cenário é Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino. São 4 times brigando por 2 vagas. Na minha visão, essa é a briga a partir de agora. Desses 4 times, o Fluminense precisa ser melhor do que pelo menos 2. Então, hoje, os meus principais alvos são Criciúma, evidentemente, e Bragantino, que não ganha mais de 2 meses lá no meio do ano. Já nem lembro qual o último jogo, qual foi a última vitória do Bragantino. Então, batendo o Criciúma amanhã, e vamos lá, né? Não tem discussão, não é negociável esse resultado, não tem conversa, é vencer ou vencer. O que tinha de gordura para queimar, o que tinha de ponto a perder, o Fluminense já perdeu. Nesse jogo contra o Criciúma, não tem resultado que preste a não ser uma vitória. Ponto, né? Se Deus quiser, ela vai chegar. Ela chegando, o Fluminense abre 4 pontos em relação ao Criciúma e também ao Bragantino. Só que chegará a 11 vitórias contra 9 do Criciúma e 8 do Bragantino. Em relação ao saldo de gols, o Fluminense tem um saldo melhor que o do Criciúma. Hoje o saldo do Fluminense é -8, do Criciúma é -10 e o Bragantino é -9. Então o saldo do Fluminense também é melhor, num cenário hipotético aqui de tudo dar errado e a gente ter que ir para brigar por essa última vaga aí nos critérios de desempate. Vamos lá, vamos para a 36ª rodada. Vamos projetar aqui. Não vou nem colocar muito o Juventude nessa conta, porque o Juventude vai pegar o Atlético, mas é o último jogo do Atlético antes da final da Libertadores. Isso não é bom, porque o Atlético vai estar pensando na Libertadores e a chance de perder ponto aqui é grande. O Criciúma pega o Corinthians, né, em casa, o Bragantino vai pegar o Cruzeiro. Esse é o jogo de Curitiba entre Atlético e Fluminense. Se tudo der errado, o Fluminense perde esse jogo, Bragantino e Criciúma vencem, o Fluminense vai ter 41 pontos e os outros 2 vão para 40. Na rodada seguinte, aí o cenário é esse. O Fluminense pega o Cuiabá. E aí o Fluminense garante matematicamente a permanência na Série A, vencendo o Cuiabá, desde que o Atlético bata o Bragantino em Curitiba e o Criciúma pelo menos empate com o Flamengo. Porque a gente vai para a última rodada, naquela situação dos critérios de desempate, o Fluminense continuaria tendo mais vitórias que esses 2 times. É o cenário ideal? Óbvio que não é o cenário ideal. Evidente que não é o cenário ideal. Mas estou colocando aqui, estou projetando a vitória contra o Criciúma e a pior rodada possível no final de semana para daí decidir contra o Cuiabá. O ideal é que a gente chegue numa situação mais tranquila contra o Cuiabá. Se Deus quiser, assim será.
Mas não tem jeito, vai ser pressão e eu espero que a pressão seja justamente até essa penúltima rodada, porque a gente está falando isso já há muito tempo. Não dá para depender de pontos contra o Palmeiras em São Paulo, onde o Fluminense jogou 10 vezes, perdeu 9 e empatou um jogo. Não dá, não tem condições, não tem coração que vai aguentar isso. E o Palmeiras brigando pelo título, podendo decidir o título, inclusive, contra o Fluminense. A tendência é essa, por sinal, né? A confirmar o título na última rodada contra o Fluminense. Ou, enfim, vai chegar ali disputando com o Botafogo. Então, tudo tem que ser resolvido até a semifinal contra o Cuiabá. E a gente tem esses cenários. Se o Fluminense arranca um empate em Curitiba, ou quem sabe vence o jogo, porque isso também não é impossível, claro que não é impossível, mas a gente sabe que é difícil, ou um tropeço dos rivais também nessa rodada seguinte, para chegar numa situação de definir, de decidir contra o Cuiabá, e quem sabe com um pouquinho menos, entre aspas, um pouquinho menos de responsabilidade. Não vai ser fácil, não vai ser simples, vai ter sofrimento até o fim, não tem para onde correr, a situação é essa, mas eu espero que, primeira coisa, o Fluminense confirme essa vitória amanhã. A gente vai falar mais disso ao longo do dia, é um dia muito importante de preparação, de definição, e o foco tem que estar em ganhar, isso todo mundo sabe, o Mano falou após a entrevista coletiva, a gente sabe que a pressão vai ser grande e a gente vai ter que ganhar de qualquer jeito o próximo jogo, ponto. Então, ao longo do dia, a gente vai voltar com mais informações, projetando esse jogo, provável escalação, enfim, tudo que vai acontecer hoje no CT Carlos Rachilho. Bom, e por falar em preparação, até para fechar o assunto, Felipe Melo e Thiago Silva, ontem trouxe todas as informações que eu apurei aqui em relação à discussão que os dois tiveram na semana passada, até para ser mais preciso, essa discussão ocorreu no treino da terça-feira, não foi nem no treino da véspera da quinta-feira. A discussão ocorreu na terça-feira, tá? Foi essa informação que eu confirmei ontem. E em relação a tudo que eu falei no vídeo de ontem, vou trazer aqui um lado, que é o lado do Thiago Silva. O Thiago Silva, obviamente, ficou muito puto, muito revoltado na hora. Os dois ficaram, né? Obviamente, porque foi uma discussão. Mas para o Thiago Silva, a situação foi resolvida ali, ele não quis render isso. Por ele, enfim, aconteceu o que aconteceu, o problema ficou no campo e vamos seguir a vida, né? Tanto é que o Felipe Melo estava no vestiário depois e o Thiago não teve nenhuma ação no sentido de não trabalha mais com ele, agora eu não quero mais isso ou aquilo, em momento nenhum. Tá? Aconteceu o que aconteceu dentro de campo, houve a confusão, o Thiago, por ele, enfim, vida que segue e vamos trabalhar para tirar o Fluminense dessa situação. Basicamente é isso. A questão é que os jogadores que estavam, todos os jogadores, não dá para falar todos, mas muitos jogadores e a comissão técnica, todos consideraram a reação do Felipe Melo totalmente desproporcional para o que havia ocorrido. E daí vem a informação que eu trouxe ontem, de que o Mano ficou muito insatisfeito com a postura do Felipe Melo, mas que não foi só isso. Você fala, mas é só uma situação de campo de treino. É porque já tinham outras coisas que vinham aborrecendo, que já tinham aborrecido o Mano, e essa foi mais uma. Por isso eu falei que a ideia já era deixá-lo no banco de aliás, fora do banco de reservas contra o Fortaleza, mas se o Mano tivesse naquele momento a intenção de relacionar o Felipe Melo, talvez bem provável que ele optasse por tirar o Felipe Melo devido ao que aconteceu. Até porque ele já vem perdendo espaço no time e não é de hoje. E aí eu vejo alguns comentários, mas só agora que isso aconteceu, com o Diniz não tinha nada, porque só... Gente, eu falei isso na época do episódio do Marcelo. Futebol é e sempre será assim, sempre foi e sempre será. Quando as coisas estão dando certo, quando o time está ganhando como ano passado, ganhando Libertadores, aqueles problemas que às vezes incomodam e tal, ninguém fala nada, vai jogando para debaixo do tapete. Quando a pressão está grande, o time está mal, o jogador que é estrela perde espaço e começa a se incomodar, isso em algum momento esse caldo vai transbordar. É quase que uma ciência exata. Então, era uma questão de tempo até esses problemas de relacionamento começarem a aparecer, tanto que apareceu na situação do Marcelo. Por que com o Diniz não acontecia? Porque com o Diniz, quando o Mano chega ao Fluminense, a visão da comissão técnica dele foi, cara, tá tudo errado, assim, tudo errado no sentido de tem muita coisa errada aqui. Tinha jogador que estava escolhendo quando jogava, quando queria jogar, quando não queria jogar. E o Marcelo já tinha acontecido com o Marcelo.
Isso foi até falado na época da situação ali que culminou com a saída dele do clube. Então tinha muita coisa errada ali são coisas que o Mano não compactuava, não compactua, e que ele passou a combater. E ele passou a tomar decisões que incomodou e incomoda alguns jogadores. O Felipe Melo é um deles. Ele teve uma conversa franca com ele, falou, cara, não tem nada contra você, ninguém tem nada aqui contra você, ninguém da comissão técnica, mas a gente tem que fazer algumas opções que a gente acha que é melhor para o time. E, enfim, se você ficar bolado, puto, paciência, mas o que eu acho melhor para esse momento é isso e a gente vai fazer. E aí você começa, obviamente, a gerar um atrito. Na época do Diniz, muitos ali tinham liberdade para fazer basicamente o que queriam, se sentiam à vontade para isso. O Felipe Melo é um jogador que foi perdendo espaço dentro e fora de campo na liderança dele após a chegada do Thiago Silva. Né? Ele deixa de ser o capitão do time para nem ser opção no banco de reservas. Isso para um jogador que tem a história, a carreira dele, obviamente tem um peso. E o Felipe Melo sempre teve essa questão de ser protagonista por onde passou. Não é novidade para ninguém. Né? A partir do momento que você perde esse protagonismo, até na liderança que ele exercia, porque passa a ter uma figura gigantesca no vestiário, que é o Felipe Melo, que é o Thiago Silva, perdão, isso automaticamente passa a incomodar. Então é óbvio que algumas coisas aconteciam com o Diniz também, mas a forma de lidar é diferente, tá? Porque são personalidades totalmente diferentes, Mano Menezes e o Diniz. E o Mano chega ao Fluminense com essa responsabilidade, com carta branca para fazer o que quiser, no sentido da questão disciplinar. Mas o Mano fala, não, eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada, não vou sair afastando o jogador, porque pense comigo, né? O cara chega, sai afastando todo mundo, manda embora esse, manda embora aquele. E depois a coisa desanda e não dá certo, é óbvio que a responsabilidade vai ficar toda nas costas dele. E aí não vai ter diretoria, não, foi o Mano, é ele aí que tomou a decisão, não foi a gente não. Então o Mano chegou, vamos avaliar a situação de cada um, vamos ver o que cada um pode fazer, onde pode ajudar. E aí a gente, conforme for passando o tempo e a gente for observando que jogador X ou Y não está rendendo, a gente vai tirar. E foi justamente isso que foi acontecendo com Douglas Costa, Teranzo não jogou, Renato Augusto teve pouquíssima minutagem, Felipe Melo foi perdendo espaço, Marcelo foi perdendo espaço. O Mano sempre teve essa característica de não escalar jogador por currículo, de não dar muitas regalias a medalhão. Não significa que o cara não vai ter um tratamento diferente. Esses jogadores com muito vencedores, é normal que você tenha um tratamento ali, um cuidado diferente. E é até justo, compreensível. Mas tudo tem um limite. E quando extrapola esse limite com essa comissão técnica, o mal é meio que cortado pela raiz ali. E isso, obviamente, acaba tendo consequências. Mas o Mano, em nenhum momento, aliás, esse é um mérito que ele tem, ele não se absteve, ele não se omitiu, ele não deixou de tomar decisões, mesmo batendo de frente com figuras muito importantes, como foi o Marcelo, para tomar decisões que, aí não estou nem entrando no mérito de que é certo ou errado não, tá? Mas tomando decisões que ele julgava ser melhor para a equipe. Escolhas que ele fez imaginando que essas escolhas iriam levar ou vão levar à permanência do Fluminense na Série A. Se foi certo ou errado, se deu certo ou não, a gente vai saber muito em breve. Mas não dá para não dizer que o Mano ele bateu de frente, ele atacou os problemas que tinha que atacar, ele tomou algumas decisões impactantes, algumas decisões que não é qualquer treinador que toma, não é qualquer treinador que entra num vestiário como esse, porque foi o que eu falei, quando tá ganhando tá tudo lindo, tudo maravilhoso, começa a perder e as pessoas começam a falar, gente, sempre foi assim, não é agora não, sempre foi assim e não vai ser diferente. Então, agora a ordem que o Mano deu é nenhuma vaidade, regalia, nenhuma questão pessoal pode estar acima do que é melhor para o Fluminense neste momento. Pronto e acabou. E qualquer decisão que tem que ser tomada em prol disso vai ser tomada. E todos precisam estar focados no objetivo maior, que é livrar o Fluminense da Série B. É isso. Então, o objetivo é blindar o grupo, fazer de tudo para que nada externo afete neste momento de decisão. Então o que eu posso dizer para vocês o Mano já tem, se ele continuar como técnico do Fluminense, ele já tem uma série de decisões, de coisas que na cabeça dele ele já tomou essas decisões. Ele já definiu muita coisa. A limpeza, do que depender dele, vai ser geral, vai mudar muita coisa. Muita coisa. E no caso do Felipe Melo,
chega ao fim um ciclo, na minha opinião. Eu já defendi o Felipe Melo aqui em outros momentos, em que ele foi importante. O Felipe Melo foi uma figura importante no título da Libertadores. Tecnicamente, ele fez um bom campeonato. Ele ajudou em tantos outros momentos, nos títulos estaduais. Foi um cara fora de campo. Importante sim, foi uma liderança importante, até quando é uma liderança absoluta. Até quando é uma liderança respeitada. Dentro da hierarquia, está lá no topo. Quando não esteve mais, aí é outra história, que é algo mais recente, após a chegada do Thiago Silva. Mas é inegável, eu não vou tirar os méritos aquilo de que o Felipe Melo já falei e não me arrependo em nada do que eu falei, da importância que ele teve em outros momentos. Mas agora a gente tem que entender que chega ao fim um ciclo. O Felipe Melo não está em condições físicas, ou está em condições físicas ruins para treinar e para jogar. Infelizmente o tempo chegou, ele é um jogador tecnicamente acima da média, sempre foi para o que a gente tem aqui no Brasil. Mas o tempo passa e tem que saber encerrar ciclos. O Fluminense precisa aprender isso. E o ciclo do Felipe Melo, na minha opinião, chegou. Cogitar uma renovação de contrato é uma coisa absurda. E ele sabe que perdendo espaço no time, isso dificultaria uma renovação de contrato que ele quer, que ele deseja. Então, na minha visão, panorama geral, tudo que aconteceu esse ano, cogitar a renovação de contrato com o Felipe Melo hoje é algo absurdo e não faz o menor sentido. O ciclo dele acabou, na cabeça do Mano Menezes está definido, se ele continuar, o Mano já tem a decisão dele. Se não continuar, aí, enfim, vai depender. Isso é uma coisa que certamente vai ser definida pela diretoria do Fluminense, pelo Mário Bittencourt. Fechado, galera? É isso que eu tenho para passar de informação para vocês. Para encerrar de vez essa história, se não tiver nenhuma novidade a acrescentar, porque o foco a partir de agora precisa ser o jogo de amanhã e tem que ser o jogo de amanhã. Todas as informações que eu trouxe aqui para vocês foram informações a partir do momento que o problema veio a público, que é uma questão, como eu falei ontem, eu já vinha apurando. A gente tem que correr atrás e fazer jornalismo. Foi isso que eu fiz, conversei com todas as partes, trouxe todas as informações e exatamente o que aconteceu para vocês, para não ficar nenhum mal entendido, não ter especulação. Foi isso que aconteceu, está resolvido dessa forma e até que você tenha alguma outra consequência, é isso. Ponto final. Agora o foco está no jogo de amanhã, que é uma decisão, é uma final de campeonato para o Fluminense. Beleza, pessoal? Ao longo do dia a gente volta com mais informações. Um abraço, tamo junto.